A heróica ousadia de Martinho Lutero. Capítulo 4. Firme compromisso com o texto. Continuação. Introdução concisa. Lutero começava seu sermão com uma introdução direta e concisa. Suas palavras iniciais eram uma pequena ponte para o corpo do sermão, com a intenção de orientar os seus ouvintes diretamente ao texto bíblico. Ele não começava citando outro teólogo, nem um pai da igreja ou figura destacada no mundo, nem contando uma história pessoal. Em vez disso, Lutero apontava imediatamente a seus ouvintes a passagem bíblica que estava diante deles. John W. Dobsteen, editor da versão norte-americana das Obras de Lutero, resume a abordagem da introdução dos sermões de Lutero da seguinte forma. Lutero anuncia o texto, faz uma conexão com o texto do sermão anterior que pregou, e comenta a importância teológica do texto ou discorre sobre seu significado para deixá-lo bem claro desde o início. Às vezes, começa ressaltando as implicações pastorais e práticas, ou resumindo seu conteúdo em uma proposição. Tudo o que ele diz serve para expor e proclamar o texto, mantendo sempre em mente o pensamento básico e o impulso do texto. Como demonstra Dobsteen, Lutero empregava claramente uma abordagem minimalista em sua introdução. Segue aqui uma introdução típica da exposição versículo por versículo de Lutero ao Evangelho de João. Nela, vemos como Lutero imediatamente orientava seus ouvintes ao texto bíblico que era João, capítulo 1, versos 15 e 16. Seus comentários de abertura cobrem apenas 3 parágrafos. No primeiro, ele recapitulou o que havia exposto nas suas mensagens anteriores sobre o Evangelho de João. Até agora temos visto o evangelista João descrever como o Verbo eterno se tornou homem, ou carne, como habitou entre nós para que víssemos a sua glória, glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e verdade. Vimos que ele é livre de pecado e dolo, sem o mínimo traço de engano ou falsidade, mas perfeito em palavra e ação, que ele está cheio de graça diante de toda a humanidade, ou seja, sem pecado, ira ou indelicadeza, que ele é pleno da verdade, isto é, todos os seus atos não são apenas fachada, mas verdadeiros, sinceros e essencialmente bons. Tal retrato do Filho de Deus o destaca de todos os demais filhos dos homens. No segundo parágrafo, Lutero liga estas verdades à vida das pessoas de sua congregação. Ele o faz por meio do uso do pronome pessoal nós. Isso estabelece a ligação entre o texto da Escritura e a vida de seus ouvintes. Nosso retrato como seres humanos é bem o contrário. Depois da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, deslizamos da graça para a ira, da verdade para mentiras, da justiça para o pecado, da vida para a morte. Caímos no desfavor de Deus. Agora somente pecado, ira, desfavor e engano se encontram em nós. Toda a nossa atividade, nossa sabedoria, todos os nossos pensamentos e desejos nas questões pertinentes a Deus não são mais sinceros e verdadeiros, mas pura falsidade, engano e pretexto. No Salmo 116, verso 11, lemos: todo homem é mentiroso. Sendo assim, sem exceção, quem quer que seja, todos portam o desfavor e a ira de Deus. Somos todos pecadores merecedores da morte eterna. Mesmo que façamos o melhor de que somos capazes pelo esforço natural, tudo continuará sendo apenas imitação e falsidade, hipocrisia e engano. Pois o pecado em que estamos presos nos impede de realizar ou fazer qualquer coisa boa. No terceiro parágrafo, Lutero trata da cegueira do mundo descrente que não aceita essas verdades. Aqui ele marca um forte contraste entre crentes e incrédulos. Lutero argumenta que a ira de Deus é muito grande para os que não aceitam as doutrinas bíblicas sobre Cristo e sobre o homem. O mundo amaldiçoado e cego, que jaz na iniquidade, 1 João 5,19, não acredita nisso. Menos ainda os hipócritas e pseudo-santos, os quais consideram toda a sua doutrina, sua vida e suas obras como sendo retas e santas a um serviço prestado a Deus,
embora na realidade sejam tudo engano e mentiras. Pois a ira e o desfavor de Deus, o pecado deles, em que estão atolados na lama até os ouvidos, impedem-nos de fazer qualquer bem, qualquer coisa boa, honesta e verdadeira. Agora temos um quadro claro da palavra e como nós parecemos em contraste. Como mostra este exemplo, Lutero era propositadamente breve em sua introdução. Isso era para investir ao máximo na exposição bíblica. Para Lutero, a introdução era uma pequena varanda que conduzia a uma grande casa. A varanda não deverá diminuir o casarão. Em vez disso, deve prover guia que conduza o ouvinte à exposição da passagem da Escritura.